Depois de alguns dias maravilhosos aqui em Granada, partiremos agora para o nosso último destino aqui na Andaluzia, ao menos nessa época do ano. Nem sei o que vai acontecer depois, porque nós amamos Andaluzia, vocês sabem. Vamos agora até Córdoba, trem de alta velocidade, super confortável. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à cidade de Córdoba, comunidade autônoma da Andaluzia, a minha, a nossa, a sua Andaluzia. Estamos mais uma vez aqui para mostrar um pouco a cidade de Córdoba, local que nós ficamos aqui durante 7 noites, um período muito legal que nós passamos aqui na cidade, e vamos contar para vocês. Impossível dominar a cidade em 7 dias, nem em 7 vidas, né? Mas nós vamos mostrar alguns pontos de interesse. Eu considero que vocês venham aqui para Córdoba, venham para Andaluzia, que essa cidade faça parte do roteiro. Ela é diferente de Sevilha, é diferente de Granada, é diferente de Málaga, é diferente de todas as outras cidades. Cada uma tem uma identidade, não é questão de ser melhor ou pior. Aqui é Córdoba e aqui já foi o centro da Europa. Um local importantíssimo em qualquer cidade é o Centro de Informações Turísticas. E aqui em Córdoba a gente destaca este aqui, especificamente, porque são vários pelo centro histórico, mas esse, bem na porta aqui da Ponte Romana, é uma estrutura muito interessante. Além de todos os materiais que você pode pegar ali gratuitamente, tem também um atendimento presencial, além de um bom espaço expositivo e também um espaço para você dar uma descansada, recarregar o celular, comprar uma água, enfim. E com essa vista toda, né? É interessantíssimo, todo mundo para aqui, vale super a pena. Aqui dentro da Andaluzia, eu considero a cidade de Córdoba a principal conexão ferroviária aqui, não só para outras cidades aqui dessa mesma comunidade, como da própria Espanha. É o vagão do trem de alta velocidade da Renfe, uma das companhias que operam aqui. Essa aqui é a companhia estatal. Nós já mostramos para vocês a viagem no Ilho também, companhia privada, né? Que é o Frecciarossa italiano. Quem pergunta sobre as malas, né? As nossas malas são malas pequenas, né? São 2 malas e as nossas mochilas. Ele vai até Barcelona e vai fazer algumas paradas, entre elas em Córdoba, onde nós vamos descer. São muitas as cidades servidas pelos trens de alta velocidade. Hoje, né, falando aqui em 2024, a Espanha conta com a maior rede de alta velocidade de toda a Europa. Também há poucos minutos de outras cidades muito legais, como Málaga, que nós mostramos para vocês. A cidade está aí a 55, 58 minutos e também não muito distante da nossa belíssima Granada, 1 hora e 20 minutos. Você já alcança a cidade de Granada. Tudo isso em trens de alta velocidade ou média velocidade. Você viaja super confortável aqui pela comunidade da Andaluzia. E depois você pode alcançar também outras cidades aqui, como Madrid, como Barcelona, Valência, etc. Com algumas horinhas, mas no maior conforto. Viajar de trem na Espanha é algo muito legal. Então é uma conexão muito boa aqui dentro da Andaluzia, a cidade de Córdoba, muito bem conectada com várias regiões aqui também. E a viagem, por exemplo, até Sevilha, que é a capital aqui dessa comunidade autônoma, dura apenas 1 hora de trem de alta velocidade. Nós já fizemos, muito boa, e daqui até a cidade de Madrid, o tempo correto está aqui ao lado. Um ponto estratégico aqui no sul da Espanha. A maioria das pessoas que vêm visitar Córdoba acabam se hospedando aqui, porque tem muita coisa para ver na cidade. Não vale a pena reduzir a cidade em apenas uma atração, como algumas pessoas fazem e acabam visitando a Mesquita Catedral e acham que conheceram a cidade de Córdoba. Impossível, eu digo para vocês. Então, considerem aqui uma hospedagem de algumas noites. Quanto mais vocês conseguirem, melhor, mas pelo menos 3 noites para vocês verem aqui com tranquilidade algumas de suas atrações, alguns de seus locais históricos e que acabam virando esse imenso parque arqueológico e cultural que é a cidade de Córdoba. Se considerarmos que tem outros locais aqui
como a Medina Zahara, que nós não vamos visitar agora, vamos deixar para outra vez propositalmente, a gente gosta disso para voltar. Ali é Patrimônio da Humanidade Unesco. Então, para visitá-la, você precisa se coordenar bem aqui, porque não é bem uma cidade, é um parque arqueológico, mas tem a estrutura de transporte, tem muitas outras atrações aqui na cidade, e aquilo que eu falo não são só atrações, tem momentos que você vai viver e curtir. Como, por exemplo, ficar um bom tempo em uma taberna, passar em uma bodega, se deliciar com os pratos típicos daqui, tomar um bom salmorejo, comer os seus pescados, embutidos e queijos e vinhos e tal. Para isso você tem um momento que você tem que curtir. Parada obrigatória uma taberna, né, Elisa? Com certeza, gente. São muitas tabernas aqui em Córdoba e elas fazem parte da alma da cidade. Eu acho que vai fazer total diferença na sua viagem. Todos os sabores são aqui perto. Esse aqui é um prato típico de Córdoba, se chama revoltos, e tem revoltos de várias coisas. O ovo está no cozimento perfeito, sem tirar nem pôr. Tem outras coisas bem interessantes, como por exemplo um espetáculo equestre que tem shows, apresentações todos os dias. Quem criou isso aqui? Fui eu. Não, foi meu xará Felipe II há muito tempo atrás. Então o rei decidiu criar cavalos típicos espanhóis, mais precisamente cavalos andaluzes, também com a construção de um edifício adequado para tal fim. Isso foi feito, esses cavalos foram criados, e cavalos assim, olha, que são muito mais caros do que eu, Elisa, o nosso canal inteiro. São cavalos incríveis, inteligentes, maravilhosos. E aqui eles dão aula de equitação. Então os apaixonados por cavalos, essa história toda, aqui encontram um oásis. Muito tradicional aqui na cidade, todos os dias você chega lá e acontece esse espetáculo. Recomendo comprar com antecedência o ingresso, dá para comprar online e tudo, ou passar na própria bilheteria. O Alcázar de los Reis Cristianos, outro patrimônio da humanidade Unesco que vale a pena ser visitado. Interessante é que é bem nítido isso, onde nós podemos ver praticamente todos os períodos de dominação aqui da cidade, porque podemos encontrar restos de construções romanas, muçulmanas e depois o período cristão. Então tudo isso acabou se mesclando em harmonia de um modo aqui de fazer um palácio, né, vamos dizer assim, que funcionasse. Mesmo depois da saída dos muçulmanos aqui da cidade, os reis cristãos continuaram mais ou menos naquele mesmo estilo que funcionou muito bem durante o período da dominação muçulmana. Isso conta, logicamente, com os gostos de cada época, mas também os fatores climáticos, né? Um imenso jardim, provavelmente tinha uma área também de horta, de pomar. Então tudo isso acaba se mesclando e fazendo sentido também com o que nós já mostramos para vocês. Por exemplo, lá em Sevilha, lá em Granada, o que é Andaluzia nesse sentido de mescla cultural e que se resume muito bem nos seus estilos arquitetônicos.
Então é um local fabuloso que deve ser visitado. Estamos aqui um final de tarde também, uma hora bastante sugestiva para vocês fazerem uma visita. É muito sugestivo. A gente percebe a solidez e a força dessas muralhas, das torres de defesa, de todo o aparato militar que ainda está aqui de pé, mas em contrapartida também toda a delicadeza da natureza, desses jardins, desse pavimento todo em pedrinhas que foi feito minuciosamente. Então é super interessante e a gente vai caminhando com o barulho da água. Em um local tão árido como aqui o sul da Espanha, interessante na cidade de Córdoba, a sua urbanização, então o seu centro histórico, a gente não enxerga prédios muito altos. Para uma valorização aqui do local, então o que tem de mais alto aqui é a torre da Mesquita Catedral. Então isso é muito bem preservado. Quando a gente atravessa o rio, a gente tem a ideia da cidade como ela sempre foi. Algumas saídas ali de torres ou alguns palácios mais importantes, mas a cidade em si, ela é meio baixinha. Muitas vezes as pessoas têm ideia de uma cidade desenvolvida, com arranha-céus e tal. Você pode andar quarteirões e quarteirões de ruas que são dadas nomenclaturas de números e ali não significa nada. Você simplesmente anda aqui, entre vielas aqui e acolá, tem história ali que não acaba mais, tem zonas de interesse, áreas mais orgânicas, tem a sua própria identidade. O interessante é que são várias praças aqui pelo centro histórico da cidade, então entre uma movimentação e outra
se abre uma praça maravilhosa, um bar, um restaurante, um local histórico, ou a praça em si já é mesmo uma atração, e no meio disso tudo você pode encontrar comércios do tipo esses que vendem frango assado, essas coisas simples. É muito rico isso, né? Você percorrer uma cidade com tamanho e peso histórico, esse lado muito popular também, e que serve as pessoas que vivem aqui, né? Não é um negócio propriamente para turistas, mas quem quiser comprar um franguinho tá aí, ó. Durante a nossa visita aqui, não é a época melhor para visitar os pátios cordobeses, porque muitos estão fechados. A melhor época para a visitação é durante a primavera. Então ali você vê os pátios assim no seu esplendor. Mas vimos alguns e nos deliciamos ainda assim. Você tem um mundo à parte nesses pátios, vem, né, da arquitetura também muçulmana, que acaba influenciando a arquitetura civil. E são locais incríveis e que durante a época mais quente aqui, entre julho e agosto, que eu não recomendo a visita, viu, pessoal, porque é muito quente, muito calor, ainda assim esses pátios eles conservam uma temperatura muito agradável. Parece até que você está debaixo de um ar-condicionado. Então, as casas aqui nesse centro histórico, elas são pensadas majoritariamente para o período mais quente, porque mesmo no inverno aqui, é um inverno muito tranquilo, né? Estamos filmando aqui em pleno inverno. Vocês podem encontrar mais informações ao visitarem aqui na Secretaria de Turismo ou através do próprio site dos Pátios de Córdoba. Algum tempo atrás, nós estávamos vendo um vídeo de um violonista flamenco excepcional, chamado Vicente Amigo, que eu recomendo para vocês. Ele estava tocando em um pátio aqui de Córdoba. Ele é cordobês. Isso praticamente foi uma flechada. Já é hora de eu voltar para Andaluzia. Muitos anos que eu tinha vindo para cá. E aí que a gente se organizou e em um ano viemos 3 vezes para cá. Foi algo que me despertou também a partir da música. Eu gosto muito do flamenco e tal. Claro que a visita à Mesquita Catedral é algo inimaginável você estar aqui e não visitar esse local. Então é fabuloso, eu considero um dos pontos ou atrações, seja lá o que você quiser colocar, mais importantes de toda a Europa. Eles chamam de Mesquita Catedral porque ali, antes dos muçulmanos, tinha uma basílica ali, tinha uma igreja. Isso em época pré-muçulmana. Depois, quando eles chegam aqui, eles acabam suprimindo essa basílica e acabam fazendo o início do que seria essa mesquita. Com o passar dos anos, eles vão ampliando de forma incrível, né? A sensação que a gente tem lá é que é um local infinito. E depois, com a chegada dos cristãos, eles mantêm o local. Isso que é interessante. Constroem, sim, a sua catedral bem ali no meio, para colocar assim, agora quem manda sou eu. Mas eles mantêm a estrutura árabe. É um negócio incrível, é algo também inimaginável nos dias de hoje. Então ali a gente sente meio que um mundo utópico, tudo muito bem preservado, patrimônio da humanidade UNESCO. Também vale dizer que o pátio ali das Laranjeiras é excepcional, né? Esse pátio também pertencia à mesquita e depois ele foi ampliado, né? Isso já pelos cristãos, como um local de meditação e tal. Colocaram um monte de laranjeiras, como é característica aqui da cidade. Um local único. Ali a entrada é gratuita, vocês podem entrar quando quiserem, enquanto estiverem aqui na cidade. Visitem, sentem lá, tranquilos, relaxem. Ali é um local que é estimulado o silêncio. Saindo ali nas redondezas, já podemos encontrar entre o sacro e o profano a oração, a meditação e a vida terrena, a vida mundana. Podemos ver ali um monte de bares e restaurantes e comércios em geral, onde a gente se diverte ali, né? A gente sente ali todos os sabores da Espanha. Permanecer um pouco mais na cidade, a gente acaba tendo uma intimidade. Tem outras oportunidades, por exemplo, aqui atrás de mim está o Bar Santos. Esse local é muito popular não apenas entre os turistas, como com os próprios cordobeses, que sempre recomendam aqui, porque tem uma tortilha lá de 15 centímetros, mas é muito boa também, não é só o tamanho. O fato é que esse local é muito disputado daqueles com filas e tal. Claro que circulando aqui e acolá, estamos hospedados bem próximos aqui do centro. Hoje, super tranquilo, se a gente quiser coloca o pé em cima da mesa ali, né? Eles são super simpáticos também. Nós levamos uma tortilha não inteira, né? A inteira tem 10 quilos.
um pedacinho aí para degustarmos no apartamento, e eles são muito legais, muito simpáticos. Então o que nós recomendamos é ter um pouco de paciência, mas se você tiver de passagem em um local que também tem muitas filas, aí vai do gosto de cada um, mas tem outros locais também que podem servir alguma coisa que pode ser do seu agrado e você não fica muito tempo na fila. Mas isso ocorre em tantas e tantas cidades turísticas, por isso é importante fazer boas escolhas, ficar um tempo a mais no local, até para se familiarizar com tudo que tem. Então, às vezes, você ficar muito tempo na fila acaba desgastando a sua experiência, né, a sua viagem, mesmo que o produto seja excepcional. Aqui no caso, nós ficamos vários dias na cidade e a gente passava aqui, via as filas e falava, não, calma, daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento com o Bar Santos. E tivemos. A experiência foi ótima, a gente teve tempo até mesmo de conversar com o pessoal que trabalha ali. Simpaticíssimos e o produto estelar. Esse local onde nós estamos é o limite entre o centro histórico e a cidade normal. Então nós andamos por alguns bairros, todas as direções da cidade nós andamos. Fez parte também da nossa programação, por isso que a gente também está aqui há bastante tempo. É algo que nos interessa muito conhecer a vida do local. É óbvio que quando você tem uma cidade com esse peso, com essa gramatura, né? A cidade não vai acompanhar isso. É impossível. Ela tem seus altos e baixos, como qualquer tipo de cidade, mas no geral, se a gente for fazer uma média, é uma cidade muito boa. Principalmente em algumas áreas assim, onde nós temos uma intermediação com jardins. Uma grande jogada na urbanização da cidade é o Cinturão Verde, que sai desde a estação ferroviária e percorre aqui vários bairros, né? Isso nada mais é do que o traçado da antiga muralha aqui da cidade, e aí eles colocam o trânsito mais pesado afastado do centro histórico. Então tem esse jardim para fazer essa intermediação entre a avenida e o centro histórico. Belíssimo local, um enorme jardim aqui com várias áreas também de lazer, as laranjeiras onipresentes, alguns edifícios, né, estão muito bem colocados aqui. Deve ser muito legal morar aqui nesse espaço, já que você fica de frente para essa área verde. Lógico que nem toda a cidade acompanha essa urbanização, mas isso é um destaque aqui. Eu acredito que isso seja primordial para a preservação do centro histórico. Para quem tem bicicleta ou patinete, pode percorrer a cidade em poucos minutos, chegar até a estação ferroviária de maneira super tranquila e segura. Muitas avenidas muito bem feitas, calçadas largas, um comércio abundante, não apenas aqui nessa parte mais central. Então o que nós vimos aqui foi uma ótima cidade, pegamos o transporte público também, percorremos um pouco aqui alguns locais de ônibus, tudo muito tranquilo. Então eu penso ser uma cidade muito boa. É um destino muito procurado pelos estudantes de todo o mundo, já que a universidade aqui também tem um tempo, né? Eles contam aqui como universidade desde a época do Renascimento. Não havia a instituição universidade, mas tinha já métodos de ensino que os muçulmanos trouxeram para cá. Estamos falando de tudo isso e nem citamos os romanos. Vocês estão vendo aí atrás de mim o senhor Sêneca, é o filho mais ilustre aqui da cidade. Então, o Sêneca era um pensador, filósofo romano que teve a sorte, o azar de ser conselheiro do Nero, teve a sua vida ceifada, né, a pedido do imperador Nero. Mas aqui era colônia romana, depois se tornou cidade, uma cidade importante na época dos romanos. E aí também eles fizeram muitas coisas aqui que estão até os dias de hoje na sua maneira de pensamento de urbis, como, por exemplo, a ponte romana, que não é a ponte propriamente que os romanos fizeram, mas a ideia toda ali era atravessar o rio Guadalquivir, coração aqui da Andalucia. Inclusive percorremos ele lá em Sevilha. Quem ainda não viu, vai lá ver o vídeo, que a minha mãe estava lá com a gente e tal. Os romanos estiveram aqui, transformaram essa cidade, fizeram um local de defesa. Daqui, inclusive, eram exportados, né, vamos dizer assim, muitos vinhos e azeites também para consumo lá em Roma, devido à qualidade altíssima do azeite aqui comprovada, tá? Qualidade muito alta, e sempre foi um local muito importante para os romanos. Posteriormente, a chegada dos bárbaros, dos visigodos, que
não trouxeram muita coisa legal para a cidade. Então, o esplendor mesmo, depois dos romanos que fizeram essa base importante, foi justamente com os muçulmanos, que encontraram algumas estruturas pré-existentes interessantes e ampliaram aqui e transformaram esse local na cidade mais importante da Europa durante alguns séculos. A própria mesquita era maior depois de Meca. Não era apenas um local religioso, era um local político, era um local cultural, social, de ensino. Então a mesquita tem essa função. Lá em Granada nós mostramos um resquício de Medina, vocês podem ver o vídeo, é algo até muito organizado para o que era antigamente. Então eram ruas mesmo, tortuosas e tal, onde as pessoas vendiam suas mercadorias em geral. A cidade, assim como a região da Andalucia, tinha um comércio muito forte com a China também, com a Rota da Seda. A cidade enriqueceu bastante devido a esse comércio. E isso se mantém até os dias de hoje, de certa forma, quando a gente percorre aqui a colar e a gente vê um monte de comércios nas ruas, né? Muitos para turistas aqui, nessa parte mais central. Mas tem muita gente que vive aqui no centro histórico, porque deve ser muito legal viver aí. Tudo muito bem cuidado, tem uma alma única. Tem algumas ruas bem estreitas, mas tem algumas praças ali. Todo iluminado por el sol, una ventana de ilusión, niños jugando y las flores brotando, y en ese instante parece todo volver al antes, todo iluminado por el sol. Una ventana de ilusión, miedo y llanto, una niña buscando entre gritos y espanto, una madre esperando. Iluminado por el sol, una ventana de ilusión. Tantos sobrevivientes, cuántas heridas llevan, todo lo que ni... Algo interessante quando você compra também o ingresso para a Mesquita Catedral é que você tem a oportunidade de fazer uma rota carola aqui, mas preste atenção, pessoal, é uma rota muito legal por diversas igrejas que foram encomendadas, vamos dizer assim, pelo Fernando III. Quando ele expulsa os muçulmanos daqui, ele começa a colocar várias igrejas, basílicas aqui em bairros e também vai evangelizando ali, aqui e acolá, e começa uma influência muito grande. Então, são igrejas belíssimas, é uma rota que, se você for visitar cada igreja, você vai pagar cada local. Lógico que não vale a pena. Com esse ingresso, você já visita diversas igrejas.
belíssima. Como nós falamos já, né, em vídeos anteriores aqui na Andaluzia, tantas as laranjeiras espalhadas pelos centros urbanos, elas não são comestíveis, elas são amargas, mas elas são ornamentais, foram trazidas aqui pelos árabes. Essa ideia inicial de decorar a cidade mesmo, de trazer beleza. E hoje elas são utilizadas também para a fabricação de cosméticos, de produtos ligados à gastronomia, como geleias e tal. Não todas. As que não são utilizadas, elas são empregadas na compostagem. Entre dezembro e janeiro é a melhor época para ver toda essa beleza aqui. Lógico, tem um período de floração que é belíssimo, isso ocorre na primavera. É um espetáculo único caminhar aqui pelas cidades da Andaluzia e também em alguns pátios, mesmo os locais internos, e se deparar com tanta beleza. Tivemos a sorte, inclusive, de ver uma recolha. Olha só. O perfume aqui já fica natural, né? Um aroma delicioso. Obrigada a todos por terem assistido a mais este vídeo aqui no canal. Considere se tornar membro. É muito importante para o nosso trabalho e você ainda garante conteúdos exclusivos. Não esqueça de curtir e compartilhar também esse vídeo. Muito obrigada a todos e muitíssimas gracias!